para a glória de Deus, o que Ele vai fazer nesse lugar. Amém, queridos? O que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Mas eu quero, antes de ler, passar para você uma visão a respeito do que nós estamos tratando, de forma que, ao ler, você certamente será ainda mais impactado por Deus. Meus irmãos, nós estamos ministrando, inicialmente só aos domingos pela manhã, sobre a volta de Jesus. Nós estamos na busca de observar na Escritura aquilo que já se cumpriu para Jesus voltar e aquilo que ainda falta se cumprir. Você já sabe muito bem que absolutamente são poucas as profecias que ainda faltam se cumprir, absolutamente pouquíssimas. Talvez não caiba nos dedos de uma mão, né? Mas nós ainda vamos percorrer um caminho até lá. Antes nós estamos vendo os principais textos que estão aí no capítulo 24 de Mateus, ainda que no capítulo 23, bem no final, Jesus já começa a falar a respeito, se referindo à destruição de Jerusalém, e aí ele aborda a destruição de Jerusalém mais uma vez, no começo do capítulo, e depois ele segue. Mas aí eu quero só situar você. Nós estaremos vendo hoje sobre a vigilância para receber a vinda de Jesus. Hoje eu já anunciei isso, hoje pela manhã, mas eu quero assim ler o texto então para que você possa ter melhor compreensão. Diz assim o texto bíblico, Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, que diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, e então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitaste. Depois, versículo 37, então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei. Vamos lá, irmãos? Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Fui estrangeiro e não me acolheste. Estive nu e não me vestiste. Enfermo e preso e não me visitaste. Então, eles também lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que quando o fizestes, em verdade vos digo que todas as vezes que deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. Repita aí o final. Foi a mim que o deixastes de fazer.
E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço a tua mão viva e poderosa sobre a vida dos teus filhos. Nós te pedimos, Pai, multiplique aqui a tua unção, de forma que os teus filhos sejam capacitados para viver a realidade do Senhor. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que, antes de abordarmos esse texto que eu li, eu gostaria que você retornasse para o capítulo 24. Capítulo 24, conforme eu declarei no começo, é o tema, o texto que nós iniciamos ministrando sobre a volta de Jesus. Nós iniciamos falando sobre os primeiros sinais que Jesus cita. Os sinais, com ênfase, é a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, capítulo 24, verso 1, você encontra a respeito disso. Jesus declara que apareceriam falsos profetas, falsos cristos, e haveria divisão entre as famílias por causa da fé. As pessoas estariam divididas porque aqueles que se converteram não seriam mais bem recebidos, em outras palavras. Haveria terremotos, doenças, várias pestes, dificuldades extremas, e as nações se levantariam contra nações. E Jesus deixou claro também aí nesse trecho que ninguém deveria se enganar, porque era o princípio das dores. E as dores aqui nesse texto é como uma mulher que está para dar à luz. Vêm as dores de parto, mas aquilo ainda não é o momento final. Há uma caminhada ainda até o nascimento. E o final será com a troca da dor pela alegria por causa da vinda do Senhor. Assim será comparado o momento em que uma mulher toma o seu filho em suas mãos, com a vinda do Senhor e o momento de grande alegria. Depois, Jesus repete o assunto sobre os sinais do fim. Aliás, retornando aí, o versículo 3 do capítulo 24, os discípulos, acontecem o seguinte aí: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximou-se dele os discípulos, em particular, lhe perguntaram: dize-nos quando acontecerão estes sinais, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E aí, conforme eu acabei de narrar, o capítulo 24, versículo de 1 a 14, ele narra os sinais. Mas ele repete novamente no verso 15 até o verso 28. Acompanhe aí na sua Bíblia. O versículo 15 até o verso 28 está escrito o título: A Grande Tribulação. Jesus vai repetir os sinais, dando ênfase agora no que depois se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, o cerco de Jerusalém e a destruição. No ano 66 depois de Cristo, Jerusalém é retomada pelos judeus, e durante aproximadamente 4 anos eles resistem em Jerusalém, buscando restaurar o reino de Davi, de forma que Jerusalém, a partir dela, viesse a libertação dos judeus, do jugo de Roma. E eles, quando conseguem fazer isso, e agora recebem o impacto do exército romano, foram 70.000 soldados que cercaram Jerusalém. Os 3 principais pontos de Jerusalém, da muralha, foram derribados, abertas as brechas, e os 70.000 soldados entraram e destruíram Jerusalém praticamente por completo, em especial o templo. Eu quero aqui situar você do porquê que nós vamos pregar, e é o assunto que nós vamos pregar, por isso estou retornando aqui. Jesus, ele repete a respeito disso, fazendo alusão ao sofrimento que haveria em Jerusalém por causa dessa batalha, desse cerco. E esse final não poderia ser impedido. Jerusalém seria destruído, não tinha como modificar isso. Daniel havia profetizado sobre isso, o próprio Jesus cita aí no verso 15. E ele começa a explicar que assim como será a grande aflição no cerco que se faria anos depois, assim também na vinda do Senhor, nos momentos que antecedem
a vinda do Senhor haveria grande aflição, certamente fazendo jus à grande tribulação, que pelo menos uma parte dela é possível, é claro que será, a igreja passará sem dúvida alguma. E aí, ele segue explicando nesses versículos, é como se Jesus retornasse no assunto e falasse as mesmas coisas, trazendo algumas novidades. Depois, no verso 29, acompanhe com seus olhos, no verso 29 até o 35, a vinda do Filho do Homem. Mais uma vez, Jesus zera o assunto e ele fala sobre a vinda dele e agora acrescenta outros sinais. Os sinais que envolvem o céu se escurecer, a lua não dar a sua luz e as estrelas caírem do céu. Nós vamos percorrer esse assunto domingo pela manhã, nós vamos abordar essas partes. Atualmente, hoje, nós ministramos do versículo 15 até o versículo 21. Conforme na pregação que já está editada aí no canal do YouTube, você vê lá no título exatamente esses versículos do capítulo 24, porque a nossa ênfase foi a interpretação do que significa, versículo a versículo, o que Jesus estava dizendo. É um sermão só. Jesus estava sentado com os discípulos e cada um desses trechos foi o diálogo dele lá no Monte das Oliveiras. E Jesus usa aqui algo que depois se repete no texto de Apocalipse. O texto de Apocalipse tem pelo menos 4 ciclos onde o assunto é a mesma coisa. O começo, o meio e o final de tudo. Isso vai acontecendo por vários capítulos, os ciclos de que a terra iniciou, ela vai desenvolver uma série de problemáticas e então virá o fim. Mais à frente no capítulo, durante o livro todo, você vai encontrar essa mesma dinâmica que Jesus utilizou aqui. São textos diferentes, com narrativas semelhantes e com novidades a respeito, que no final, todos esses são sinais do fim. Então, eu creio que isso é importantíssimo para a nossa edificação, para que possamos saber a necessidade de vigiar. Então, são 3 textos, 3 mensagens falando sobre os sinais do fim. Capítulo 24, verso de 1 a 14, verso 15 ao 28, e o terceiro trecho a respeito dos sinais do fim é o verso 29 ao 35. E aí, no mesmo sermão, na mesma sentada com os discípulos, Jesus, do versículo 36 até o 44, qual é o título aí? Exortação à vigilância. Ele agora, por 5 momentos, ele dá ênfase à necessidade da vigilância. Versículo 36 até o 44, depois a parábola dos servos, verso 45 ao 51, e aí agora capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Entenda aí, meu irmão, Jesus está sentado com os discípulos falando sobre os sinais do fim, e ele enfatiza por 3 partes do sermão os sinais, e que a história vai se encerrar com a vinda dele. Quem quem não é, ficará perdido. E aí ele agora exorta os discípulos por 5 trechos à vigilância. Conforme eu disse, primeira parte, 36 ao 44, do capítulo 24, verso 45 ao 51. A terceira vez, capítulo 25, verso de 1 a 13. A quarta observação, parábola dos talentos, que todo mundo conhece muito bem, acredito, verso 14 até o verso 30, passe aí à frente. E aí, finalmente, ele encerra o sermão com a vida eterna e o castigo eterno, exemplificando a explicação pela narrativa do julgamento, aonde uns estarão à esquerda, outros à direita. Repito,
São 5 trechos falando sobre a necessidade de vigilância. E apenas 3 falando dos sinais do fim e que a história será encerrada na terra com a vinda dele e o julgamento final. 3 dos sinais e da vinda e 5 sobre a vigilância. Exemplificando claramente, declarando firmemente que a vinda do Senhor e os sinais não são a grande ênfase comparado com a necessidade da vigilância. Você saber que Jesus vai voltar é algo extraordinário, tem que saber e deve compreender os sinais. Mas a vigilância é o grande foco de Jesus em seu sermão. Senão, não teria gastado tanto tempo, investido tanto tempo ministrando. E o que é a vigilância? É que você, quando ele voltar, estará pronto para recebê-lo. Absolutamente pronto. E ontem à noite, meus irmãos, Deus trouxe ao meu coração o entendimento muito claro, como que o Espírito Santo dizendo assim: há muitos que pensam que vão subir e serão recebidos na glória, mas isso não acontecerá. Como assim? Muitos que estão se sentindo prontos e preparados, estão com o caminho certo, está tudo certo, mas na verdade se encontram perdidos. E no meu coração, o Senhor me fazia lembrar de vários trechos da Escritura, aonde aqueles que achavam que seriam recebidos para a vida eterna foram destinados ao castigo eterno. Meu Deus, meu Deus. Meus irmãos, contei hoje pela manhã, sobre a compreensão inadequada, e que há muito tempo atrás havia um adolescente, uma criança que havia se tornado, ainda era garoto, pré-adolescente, quando se tornou membro da igreja, se batizou cedo, e ao crescer se distanciou, e nós trabalhamos um longo tempo, até que não teve como trabalhar diferente, nós tivemos que conduzir para o desligamento do hall de membros. E a pessoa, o jovem fugia de mim, foi bem difícil, eu tive que ir na casa dele, aí mesmo lá foi complicado, até que ele continuou durante um tempo, talvez durou aí 1 ano eu trabalhando isso, 8 meses, alguma coisa assim. E ao conversar com ele, eu perguntei: você está convicto de que você não vai reconciliar com Jesus, que você não vai ficar firme na igreja, que você não quer ajuda, você não gostaria então? Aí eu estabeleci ali uma compreensão. No final, quando eu dizia a ele assim: olha, eu vou ter que levar o seu nome para desligamento do hall de membros, ele despertava uma preocupação, ficava assim, como que preocupado, uma pessoa muito preocupada com aquela situação, ele vai ser desligado do hall de membros. Até que eu perguntei a ele qual a visão que ele tinha de ser desligado do hall de membros. Estou resumindo aqui, hoje de manhã eu contei com mais detalhes, Aí ele disse para mim, eu digo: não, pastor, não desligue não. Eu digo: mas por quê, meu irmão? Pastor, se o senhor me tirar do hall de membros, eu estou perdido. Ele atribuía que o fato dele ser membro da igreja, ainda que ele cometendo todos os pecados visíveis diante dos homens, porque há quem peque tanto quanto e ninguém vê, Pode acontecer, tranquilamente. Publicamente, pode ser do mesmo nível do outro que ninguém vê. Para Deus, Deus está vendo, Deus está vendo, e é pecador igual. Apenas as consequências, talvez, publicamente, é que são mais ofensivas, dependendo do que ele faz publicamente. Aí eu naquele dia, irmãos, eu fiquei assustado, fiquei muito assustado. Porque eu digo: meu Deus do céu, na cabeça dele, todos os pecados que ele cometia publicamente não o conduziriam para o inferno. Mas o fato de ser desligado do hall de membros, da lista de membros da igreja, isso sim o transformaria em um réu de condenação. Ou seja, ele acreditava que mesmo naquela caminhada ele iria
ser recebido na glória. E o que o texto da palavra vai nos dizer, não é isso, não é isso. E muitas pessoas, né, uma vez uma pessoa disse para mim assim, olha, as coisas do Senhor, elas são assim, o céu é como uma montanha, onde lá no topo você tem áreas da montanha que você tem que subir um paredão de pedra, mas você chega lá. E tem outras áreas que é mais fácil, mas para todas as pessoas é possível chegar ao topo. Assim é o caminho de Deus. A pessoa dizia, oh, que beleza, oh, aleluia, né? Quando, na verdade, aí eu disse para ele, eu concordo, está certo, a montanha. Só que lá no topo da montanha, que nós estamos exemplificando aqui como céu, tem um portão, e esse portão é da largura de cada pessoa. E nele está escrito Jesus Cristo. Só passa por ele quem tem um relacionamento, um encontro com Jesus. E aí eu usei daquela pregação, né, na rua ali, daquela pessoa, que na visão dela todo mundo entraria. E não é isso que a Bíblia diz. Para entrar no reino dos céus tem que passar por Jesus. E aí o texto bíblico vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 25, nós observamos aí que Jesus exemplifica que a vinda dele, quando vier o Filho do Homem, verso 31, em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações se reunirão diante dele, e ele se assentará separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Veja a fala de Jesus para aqueles que estão à direita. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E aí, o versículo 35 em diante vai dizer como é que era o comportamento dessas pessoas. Eles, em outras palavras, serviam os outros. Eles ajudavam as pessoas. E aqui, irmãos, para entender esse texto, eu tenho que entender um outro trecho da palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, em Mateus 22. Mateus capítulo 22, o versículo 34. Abra aí. Jesus está ensinando sobre os dois maiores mandamentos. E ele então declara o seguinte, Mateus 22, versículo 34. Entrando os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, repita aí comigo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, toda a escritura gira em torno desses dois mandamentos. Então aqui Jesus declarou qual deve ser a conduta de quem vai fazer a vontade de Deus. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, em resumo. Segundo, amar a pessoa próxima. O que é o próximo? A tradução da palavra próxima aí é vizinho. Vizinho é aquele que está do lado. Em resumo, é as pessoas que nós temos contato, nós temos conhecimento. Literalmente, seus vizinhos, aqueles que você trabalha, aqueles da sua família, as pessoas que você sabe que precisam de alguma coisa.
que você, no seu convívio, você sabe de suas necessidades. E então, de acordo com a necessidade delas, você vai prover, porque você ama essas pessoas como você tem amado a você mesmo. Qual o amor que você tem por você mesmo? O amor que você tem por você mesmo capacita você a cuidar da sua própria vida. Você, se estiver enfermo, toma remédio. Você, se estiver com algum problema, procura ajuda, né? É lógica, né? Está sentindo uma dor, seja qual for a dor, você vai procurar alguém para te ajudar, o médico na área específica. E assim, a pessoa se alimenta, toma banho, né? A pessoa se cuida. É o amor próprio, o amor que cuida e que mantém. Quando a pessoa se casa, ele provê também ali o cuidado. E ontem, inclusive, né, irmãos, foi dia dos namorados, né? Coisa boa, hein? Foi muito legal, não foi não? Mas eu estou preocupado, ó. Rapaz, foi não, irmão? Hein? Você não saiu com a sua namorada, não? Hein? Será que tem algum cabra bom aqui que está dizendo, pastor, não estou entendendo essa sua conversa aí, não. Que namorada o quê? Ela é minha mulher. Ah, é? Não vai, você não tem um relacionamento semelhante a quando você namorava, não, para você ver. Tenha não para você ver. Vai dar ruim esse negócio. Então, ontem você teve a oportunidade de celebrar, apesar de que tem que celebrar todo dia, né, irmãos? Isso aí, eu gostei, isso aí. E aí, você deu o que de presente para essa mulher? Pastor, eu dei a mim mesmo. Né? Isso aí você já deu quando casou, rapaz. Ora, você não deu a máquina de lavar, não, né? Ó, um presente, amor, para você, né? Aliás, dia do namorado, eu penso que só os homens têm que dar presente para as mulheres. Porque a celebração do homem é ao redor da mulher dele, né? Ele tem que celebrar ao redor da mulher. Agora, se a mulher quiser dar um presente, também a gente recebe, não tem problema, né? Minha mulher me deu. Eu confesso que eu também não esperava, porque eu tenho esse pensamento. Eu digo, rapaz, cadê minha mulher aqui? Tá ali. Aí eu tenho esse pensamento, né? De que o homem, a vida dele gira em torno da esposa, ele deve cuidar bem da sua esposa. Mas, independente disso, independente de dia dos namorados ou não, no relacionamento, nós celebramos esse perfil. Qual é o perfil? Você casou, agora você cuida como se fosse você mesmo. Irmãos, os homens têm que cuidar das suas esposas, você tem que cuidar da sua mulher. E cuidar significa saber se ela está precisando de ir ao médico, o que estiver precisando para essa mulher, você precisa prover. Se ela precisa de algum tratamento de saúde, alguma coisa, você tem que dar um jeito. Pastor, não tenho dinheiro, não. Deus tem, você vai buscar a Deus, Deus vai te dar condições. Diga amém aí, eu recebo. Por quê? Porque Deus colocou você para cuidar dela. Então, aí se revela o amor, e da mesma forma a mulher cuida do marido, zela pelo marido. Isso é o amor que gera a pessoa fazer o bem. Então, qual deveria ser o formato que Jesus estava dizendo, ame o próximo como a si mesmo? Se ele está com fome e você não gostaria de passar fome, e você prover alimento, você vai fazer o mesmo para essa pessoa. Se você não gostaria de estar nu, né, sem condição alguma ao ponto de não ter vestimenta, você vai também prover vestimenta para a pessoa. No sentido de que, seja qual for a necessidade, você vai suprir. Agora, é claro que nós não devemos interpretar inadequadamente o texto de Mateus 25. Qual seria a interpretação inadequada de Mateus 25, irmãos? A interpretação inadequada é achar que servir a Deus agora basta ser uma pessoa da ação social. Pastor, aqui é dar de comer, vestir, visitar e orar pelo enfermo. É uma ação social só. Não, irmão, não é nada disso. Na verdade, quando o ide por todas as nações é declarado, indo por todas as nações, cuidando das pessoas, no objetivo de pregar o Evangelho. Aliás, no objetivo de pregar o Evangelho, vai surgir no seu caminho a necessidade das pessoas. E pregando o Evangelho, se a necessidade for o suprimento
alimentício, se for o suprimento de coisas básicas, você é chamado por Deus para suprir essa necessidade. E, irmãos, perde-se muito quando a gente pensa que a instituição e a igreja que vai fazer isso, né? Eu sei que a igreja vai ajudar. Não, irmãos, o texto bíblico aqui diz que não é a instituição, mas são as pessoas, e as pessoas é que são a igreja. Então eu quero deixar claro aqui para os irmãos, em nome de Jesus, que nós estamos diante de um texto que nos convida a amar o próximo. Agora, quem são os que ficaram de fora? São os que não fizeram nada. Eles simplesmente não fizeram nada. Havia necessidade ao redor? Claro que sim, tanto é que o texto diz, o texto bíblico vai dizer, no verso 41, acompanha aí, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Veja bem, malditos. O maldito aqui, aqueles que estão debaixo de maldição, ou aqueles que são mal falados. Mal falado, sua conduta era uma conduta que não trazia boas lembranças, boa impressão. Quando Jesus fala com os outros, ele diz: vinde benditos de meu Pai. Versículo 34. Vinde benditos, ou seja, a palavra endereçada a essas pessoas é que pessoas que fazem o bem segundo a vontade de Deus. Benditos de meu Pai. E aí no verso 41, voltando, ele declara, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Um fato aqui importante é que o fogo eterno, o qual eles serão destinados, não é um fogo eterno preparado para os homens. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Você já conhece isso, né? Você sabe que lá em Gênesis, quando Satanás foi tentar Eva e Adão, quando os dois caíram, a proposta foi: vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. E aí Eva achou legal aquela história de ser Deus e foi. E Adão também achou legal e foi. Por que é que eles vão ter o mesmo final que Satanás e seus demônios? Porque eles foram na mesma queda. Adão caiu na mesma queda de Satanás. No início, quando Satanás caiu, ele caiu nessa mesma situação. Ele foi o primeiro e depois conduziu os homens à mesma queda. Por isso que, se você quer ter certeza de que você está em Deus, você se submete a Deus e não faz mais a sua vontade. Quando Adão e Eva quiseram fazer a própria vontade de ser como Deus, isso deu muito ruim, isso destruiu a todos. Então o texto bíblico segue, no verso 42, dizendo a lista do que eles não fizeram. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome? Irmãos, esse pessoal aqui, se visse Jesus, faria para Jesus. Você já viu aquela história? E aí eu pergunto a você: você trata todo mundo igual? Você trata bem as pessoas que são inteligentes, que são cultas, que são pessoas que todo mundo quer estar junto, pessoas ilustres, pessoas agradáveis? E você trata do mesmo jeito, em amor, as pessoas menos interessantes, que talvez não tem nada para oferecer, não tem uma boa voz, uma boa música, não tem nada, não tem nenhum dom, talento, não sei, alguma coisa, cozinha bem, a pessoa é excelente cozinheiro, não sei, alguma coisa que você diga: olha, eu gosto daquela pessoa. Ela é agradável, aí, às vezes porque faz algo que você também faz, joga futebol, alguma coisa que você gosta de fazer, a pessoa também, vocês conversam e se dão muito bem. Você trata do mesmo jeito as pessoas que não são fáceis de lidar? Eu tenho um chamado e eu tenho que tratar todo mundo igual, todo mundo, Deus está vendo. E eu preciso ter paciência com aqueles mais difíceis, porque Deus ama.
Mas aqueles que não estão na função pastoral e que não têm uma intimidade com Deus, eu quando atendo alguém, eu entendo que Deus está ali comigo, atendendo a pessoa. E que se eu errar com essa pessoa, orientando ou deixando de orientar, orientando errado ou deixando de orientar corretamente, Deus que está ali comigo, é eu que entro com as minhas costas ali para receber depois. Eu entendo isso. Mas quem não está nessa condição e nessa intimidade, talvez esteja agindo assim: vê o nu e nada faz, vê o estrangeiro e nada faz, não auxilia aqueles que não têm ninguém por eles. O estrangeiro simboliza isso. Irmãos, essa pessoa não fará porque ela não está no chamado de ir por todas as nações. E não estando empenhada na obra de Deus, estas pessoas tendem a não fazer nada e cruzar os braços. Irmãos, para mover uma pessoa no reino, só sendo uma pessoa compromissada com o chamado de Deus. Hoje à tarde nós estudamos sobre evangelismo e missões na turma de batismo. Irmãos, como eu falei hoje aqui, dizendo a eles, olha, a obra missionária é a obra principal da igreja. E aí nós vamos organizar isso. Você talvez pensou aí em missões nacionais, né? Talvez você pensou aí em missões mundiais, né, meu irmão? Missões estaduais, né? Urbanas. Mas a ênfase bíblica é que quem é discípulo fará discípulo de Jesus. E não fará discípulo e levará para o pastor cuidar, não. Mas ensinará essa pessoa o que o Senhor tem mandado. E para ensinar tem que saber. E hoje, irmãos, nós temos uma infinidade de pessoas que não sabem e não se preocupa em saber. E aí, quando alguém se desenvolve e prospera no crescimento espiritual, sabendo ensinar, às vezes até essa pessoa critica aquele que se desenvolveu. Esse chamado é para todos os discípulos. Quantos são discípulos aí? Levante a mão em nome de Jesus. Quem não for, hoje é o dia de aceitar Jesus. Então, entenda. Se você acha que vai subir e que vai ser recebido no céu, não fazendo nada, não sendo um comissionado, não amando o próximo, irmãos, não tem maior amor ao próximo do que a pregação. Não tem. E aonde que você vai ser missionário? Você vai ser missionário, em primeiro lugar, na sua casa, em segundo lugar, no seu trabalho, terceiro lugar, na sua família ou vice-versa, sua família, seus parentes em segundo plano, em segundo nível. Aliás, você vai ser missionário aqui na igreja, cuidando de quem é novo na fé. E aí, irmãos, vamos ver as características de uma pessoa que não é apta. Ela vive precisando de ajuda. Ela vive precisando de ajuda. As pessoas que vão serem julgadas, que vão ser recebidas na glória para a vida eterna, são pessoas que faziam, que cuidavam, que recebiam. Pessoas que iam e se viam na condição de ajudar outras. As pessoas que ficaram foram aqueles que declaravam que não podiam, portanto, não fizeram nada. Vou repetir, meu irmão. As pessoas que vão ficar são aqueles que vivem planejando fazer e nunca fazem. São aqueles que todo ano dizem, esse ano eu vou levar a sério ler a Bíblia, e nunca leva. Esse ano eu vou orar e nunca ora. Esse ano eu vou me dedicar e nunca se dedica. E em breve essa pessoa vai esfriando e logo mais percebe que não tem mais vida espiritual. Irmãos, conta a história de um homem que ele estava na praia, havia tido acontecido lá um fenômeno lá, de forma que a praia amanheceu cheia de estrelas do mar, e aquele homem, vendo aquelas estrelas do mar vivas e morrendo porque estavam fora da água, começou a jogar, mas logo uma pessoa se aproximou e disse, rapaz, você não vai conseguir salvá-las.
Aí ele pegou mais uma e disse, mas essa aqui eu salvo. E jogou. Aquele que estava com a fala dizendo, não vai conseguir, não pegou nenhuma. Irmãos, no decorrer do tempo, né, hoje é o dia do pastor, né? Aí, no decorrer do tempo, eu já tive que lidar com tantas situações, e é claro, não ligo para essas situações e procuro focar na obra. Mas eu me lembro de tantas situações onde pessoas se destacavam aqui na igreja e logo eram criticadas. Não era eu, não, eram pessoas que Deus levantava e logo essas pessoas desenvolviam e logo elas eram criticadas. Irmãos, o meu entendimento é que as minhas ovelhas, se não estava estudando, vai voltar a estudar. Se ela não ligava para a família, agora vai ligar para a família. Se não valorizava o casamento, agora vai valorizar o casamento. Se não investia nos filhos, agora investe nos filhos. Como assim? Deus vai pegar essa pessoa e vai recolocar ela no trilho. E eu, como pastor, estarei ensinando e orando para que isso aconteça. Mas há esse grupo, sempre, em todos os lugares, eu não estou falando aqui diretamente para você, eu estou falando de uma forma geral. É você que vai saber se você faz parte desse grupo, em oração diante de Deus. A pessoa que vai ficar à esquerda são pessoas que não fazem nada. E ainda critica quem faz. Eu não estou mandando recado para ninguém, Deus sabe. Está repreendido em nome de Jesus. Aliás, eu sou contra esse negócio de mandar recado no público. Tem que falar diretamente. Quando eu digo recado, tem uma pessoa, aí o pastor está lá falando para essa uma pessoa. Falo não. Agora, se você entendeu o que é para você, receba, porque é da parte de Deus e eu não sei de nada. Sei mesmo. Não, acho que o pastor viu meu Facebook. Vi não, irmão. Aliás, o Facebook da igreja eu tenho que ver. Eu confesso que não dá tempo de ver as postagens lá, as coisas que as pessoas escrevem. Eu tenho que ter a rotina de ver, porque pode ter alguém pedindo oração. E às vezes ali o pessoal da mesa, às vezes não, sempre eles me dão, mandam para mim, tira o print e manda para mim para que eu possa atender ali em oração aquele pedido. Mas eu estou dizendo, irmãos, que a vinda do Senhor está próxima. Nós estamos com a maior oportunidade de todos os tempos de ganhar muita gente para Deus, porque as pessoas que não têm o Senhor estão apavoradas nesse período. E o Evangelho de Deus está aí no seu coração para ser pregado. Quantas pessoas você já ganhou para Cristo esse ano? Quantos desafios você alcançou em Deus? Quais são os projetos que você jogou fora, você engavetou? Talvez você até estava se dedicando na igreja, mas aí vieram as muitas coisas desse tempo e tiraram você de linha e você foi desconectando. Eu quero deixar claro que a obra missionária não se faz largando tudo para fazer a obra missionária. A obra missionária se faz fazendo tudo que você está fazendo, tendo relacionamento com as pessoas, pregando para elas. Se você tem acesso a muita gente, então você tem acesso a ganhar muita gente. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que as características de quem vai ficar são pessoas que não estão fazendo nada. E eu digo a você, meu irmão, hoje, eu tenho costume, eu compro frango todo domingo, irmãos. Eu gosto muito de frango assado. E eu compro todo domingo num bar, e eu tenho a alegria de chegar lá no bar e falar com as pessoas, porque eu conheço a maioria, né? Estou aqui há muito tempo já. Né? Então eu vou falando com cada um, aperto a mão de um. Hoje eu apertei a mão de um, que queria que apertasse a minha mão, ele não estava bêbado não, e se tivesse também, teria apertado também. Mas eu faço questão, por quê? Porque, irmãos, a gente ser crente aqui no nosso meio é uma beleza, é muito bom, mas ser crente mesmo tem que ser lá fora. E eu confesso que hoje eu fiquei muito feliz, porque aí nas mesas, aí eles ficam dizendo, ei pastor, e aí pastor? E eu fico feliz com cada pastor daquele. Por quê? Porque eu prefiro que ele perceba que eu sou gente igual a ele, e que eu não o desprezo porque ele está ali, e eu não tenho nenhum problema, e se alguém me vê dentro do bar, viu, irmão? Depois da EBD, hoje de manhã o fogo desceu aqui, pelo menos na minha vida, foi muito forte. E... pastor não tem vergonha não, eu vi o pastor no bar, ele estava pagando lá alguma coisa. É o frango, irmão, o frango de domingo.
Gosto muito, viu? Gosto demais. Aí, estava lá, hoje foi fortíssimo hoje, porque a vontade que eu tinha, ei, pessoal, de dar um grito lá dentro, mas porque eu estava muito feliz por tudo que Deus fez, e eu notei também o semblante deles muito suscetíveis quando me via. Aliás, quando me vê, até deu uma palavra, porque veio num velório aqui, e falou de uma experiência que teve, que foi tocado aqui pelas palavras que ele me falou. Irmãos, é essa situação, nós precisamos nos aproximar das pessoas. Aí eu pergunto, você conhece pessoas que não são da igreja? Você para dar atenção para elas? E ao parar para buscar se aproximar, você vai saber da necessidade delas e o que é que você tem feito para suprir. Eu quero dizer para você que há pessoas que estão precisando de comida. E você não deve falar nada de Jesus, deixe isso para depois, quando vier uma oportunidade que Deus vai dar. Nosso alvo é ser luz nesse tempo. E eu quero convocar você a você sair dessa mornidão, porque quem é morno vai ser vomitado. Eu quero convocar você a sair dessa inércia. Eu quero desafiar você a parar de ficar criticando os outros e começar a trabalhar, porque só se joga pedra em árvore, só se joga pau, né? Eu me lembro, irmãos, quando eu era pequeno, eu ia para a escola e no caminho tinha algumas árvores, alguns terrenos baldios com árvores frutíferas, por exemplo, manga é uma árvore que tem muito lá no Acre. Então, a gente passava, tinha que pegar alguma coisa, e estava sempre alguém jogando alguma coisa. Quando não tinha fruta, alguém jogava? Joga não tem fruto. Então, quero dizer para você que está dando fruto, você vai ser criticado. Sempre vai ter. Aliás, fulano é o chegado do pastor. Aí um dia eu tive vontade, eu estava meio bravo nesse dia. Aí eu digo, rapaz, mas eu vou chamar fulano e vou perguntar, meu irmão, você quer que o pastor fique sozinho então? Que ninguém se aproxime dele? Que ninguém seja o chegado do pastor? Não tem chegado não, viu, irmãos? Você está usando os termos da pessoa. Em outras palavras, você se converteu agora, a minha oração é que Deus te levante para você pregar aqui. A minha oração é que você seja levantado e nós possamos escolher pessoas para pregar fruto do que Deus tem feito nesse lugar. Agora, como que isso é feito? Entendendo que quem serve a Deus tem que pôr a mão no arado. Já viu aquela fala que alguém chega assim, você pergunta, e aí, fulano, como é que você está? Não, rapaz, eu não tenho ido à igreja porque eu estou trabalhando muito. Irmãos, eu me sinto a pessoa mais desocupada do mundo quando eu ouço isso. Eu digo, rapaz, eu não faço nada, né? Eu não faço nada, só fulano faz. Já ouviu essa história? Já ouviu? A pessoa não consegue. Aí a pergunta vem, o que você está fazendo domingo à noite? Irmãos, e assistindo o culto não está não, porque teve um momento que eu vi aqui, tinha 4 pessoas num, e no outro acho que tinha 3. E nós temos muito mais pessoas em casa. Muito mais pessoas. E eu sei que a trombeta está para soar. E quem estará à direita, meus irmãos? Quem estará à esquerda? Eu digo a você que o número será muito grande. Por quê? Porque esse evangelho que a pessoa cria da própria cabeça não é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus, você vai ser um servo de Deus que vai lembrar Jesus. E eu convido você à oração nesta hora. Fique de pé no seu lugar. Todos, por gentileza. Baixe sua cabeça. E agora converse com Deus sobre sua situação. Em nome de Jesus. Ore a Deus agora. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a contemplar a Tua face. Nos ajude, Senhor, a ver o Teu nome. Nos ajude, Senhor, mediante a nossa situação e transforma a nossa situação. Nós oramos pedindo, Pai, que o Senhor nos revista do Teu poder. Que o Senhor nos abençoe de forma que nós possamos ser instrumento do Senhor nesse tempo. Porque há tantos que precisam do Teu Evangelho.
Mas nós, Senhor, nós queremos lançar fora toda a religiosidade, todo o pecado, toda a situação inadequada, tudo, Senhor, que não é pão espiritual. E nós queremos nos converter, Senhor, nessa noite. Nós queremos, Pai, retomar a Tua obra e declarar diante de Ti: nós queremos amar o próximo como temos amado a nós mesmos. Senhor, nos faça abençoados para essa geração. Levante as Tuas mãos. E agora que o amor de Deus